Bem, vamos falar de uma seguinte situação. Dado dois corpos, um corpo A e um corpo B, com diferença de temperatura entre eles. Supondo que A aqui estivesse a 50, como a gente já tinha feito antes, e B estivesse a 20 graus. Então você sabe que vai existir uma transferência de energia entre A e B. A energia vai sair do corpo A para o corpo B, porque esse é o sentido do calor. Agora, a forma como o calor é transmitida, que é o tema da nossa aula, é também chamado de transmissão de calor. Transmissão de calor. E essa transmissão de calor vai depender do meio material que está entre A e B. O meio material que estiver aqui entre A e B. Supondo que aqui nessa área que eu estou pintando de rosa estivesse alguns tipos de materiais. Por exemplo, se fosse sólido. Se fosse um sólido, o tipo de transmissão seria por condução térmica. Eu vou explicar cada uma dessas partes, mas aqui é condução térmica, que vai de molécula para molécula. Se fosse um líquido ou um gás, seria um meio fluido. Então eu vou colocar aqui, se fosse fluidos, líquidos e gases, seria por convecção térmica. Então já englobamos os três meios, os três estados da matéria: sólido, líquido e gás. E se fosse o vazio, que é o vazio? Se entre A e B não tivesse nada, nenhuma matéria, seria o vácuo. Nesse caso, a transmissão ocorreria por irradiação térmica. Então, agora nós iremos ver cada tipo de transmissão individualmente e com aquela parte específica de cada uma. Então, observe aqui a condução térmica. A condução térmica ocorre no meio sólido. Os corpos, eles são feitos de átomos e moléculas, como a gente já tinha falado nas aulas anteriores. E dependendo de como estão as ligações entre os átomos e as moléculas, quando a primeira molécula que está aqui, eu vou colocar o ponto A e aqui o ponto B, tipo o começo do corpo A, começo do corpo B, você lembra disso? Então, a molécula, ela vai receber energia dessa fonte, que é uma vela que está aqui, tem uma chama, vou chamar aqui de chama. E aí que, ao estar perto dessa chama, ela aquece essa molécula, que vai aquecer essa, que vai aquecer essa, que vai aquecer essa, e vão ficando aquecidas e vai sendo transmitido de A para B, no meio sólido. Esse tipo de transmissão, usando o meio material, de molécula para molécula, é o que a gente chama de condução térmica. Perceba que a molécula que está aqui, ó, ela não sai daqui para ir para cá. Não há transporte de matéria. Há só um transporte da agitação. Essa agitação passa para essa, que passa para essa, que passa para essa, que passa para essa. E assim sai até chegar a energia que sai daqui, chegar aqui. E a energia que é transferida é chamada de calor. Então a passagem do calor aqui. Nem todos os sólidos são bons condutores de calor. Os sólidos que são bons condutores de calor têm alta condutibilidade. E
condutibilidade térmica. E os que têm dificuldade de transmissão de calor são chamados de isolantes térmicos. Por exemplo, a madeira, ela não consegue passar de molécula para molécula a energia com facilidade. O isopor, o papel, o ar. Então tem vários objetos que não têm a facilidade de passar de um lugar para o outro. E esses equipamentos a gente vai utilizar como utensílio de roupa, cobertas, mantas. E o outro, que são os metais, a gente utiliza como panelas e coisas assim, entendeu? Então no dia a dia é dessa forma que a gente vê a condução térmica. Por exemplo, numa churrascaria, por que que o churrasqueiro ele coloca lá, ele espeta a carne com um garfo, aquele garfo grande, para colocar lá na churrasqueira, e esse garfo tem que ser de metal? No caso, é para que o calor seja transportado mais facilmente para o interior da carne. Então, utiliza-se um processo aí de condução térmica para fazer um melhor assamento da carne. Agora nós queremos falar da convecção térmica. Essa é a que ocorre em líquidos e gases, que são chamados de fluidos. Fluidos. Os líquidos, gases. Fluido é tudo aquilo que escoa. Na natureza tem muitos meios fluidos. Por exemplo, a atmosfera é um meio fluido, é ar que envolve a terra, é gás. Os oceanos são líquidos, é um meio fluido. E dentro da terra você vai encontrar o magma. E o magma é rocha derretida na forma líquida. Também nesse processo é um fluido. Em todos os fluidos ocorre o processo de convecção térmica. Então, mas o que vem a ser convecção térmica? Dado um meio fluido, as moléculas não estão tão unidas quanto no meio sólido. As moléculas estão mais separadas umas das outras. Aqui nós temos a água de um café, uma panela para café. E é aí que nota o seguinte, que nessa chaleira que está aqui, tem uma chama do fogão, né? E é aí que, vou colocar aqui chama. A chama, ela vai aquecer a camada mais próxima dela. Então essa camada que está aqui abaixo é a que está recebendo mais aquecimento do que a camada que está acima. Aí o que vai acontecer? Ao invés de ficar só agitadas as moléculas, elas vão ficar mais afastadas umas das outras nessa camada. E ficando mais afastadas umas das outras, a quantidade de massa por espaço vai ser menor. Isto é, a densidade vai ser menor. E o que acontece quando um corpo menos denso entra num corpo mais denso? A tendência dele é flutuar. Portanto, essa camada que está mais aquecida, ela está aquecida e está cheia de energia, e ela vai subir toda ela para cima. E as camadas que estão acima vão descendo, criando assim uma corrente, que a gente chama de corrente de convecção. Agora, a aplicação disso no dia a dia é muito grande. Então, vamos começar pelo mais simples, pelo aquilo que as aves sabem fazer. Nós temos então aqui na Terra o Sol. Ele vai aquecer o solo aquecido vai subir o ar e vai... Aí uma ave que você conhece muito bem, aquela que demora para bater uma asa, quem é essa ave? Começa com U. Isso, urubu. O urubu vai pegar essa corrente de convecção que está subindo, ele bate a asa até encontrar a corrente,
e depois ele sobe pela corrente. Aí alguém pensou nisso e falou assim, não, olha só, que ideia interessante, vou fazer uma asa parecida com essa asa do urubu, para que eu possa voar também, pegar essa corrente convectiva. Daí então surge a ideia da asa delta, pegando corrente convectiva. A asa delta porque ela é formato de triângulo, assim, tá? Então, uma das aplicações que a gente vê dessa corrente convectiva é essa. Uma outra é a seguinte, tá vendo que aqui, ó, o ar está subindo, vai ficar aqui, ó, quando o ar subir, vai ficar um vazio. E igual aqui, a camada subiu e a de cima foi tomar lugar. No caso aqui é o ar subiu e ficou vazio. O ar que está aqui em volta vai se deslocar, o ar que está em volta vai se deslocar em direção a esse vazio. Esse vazio é chamado também de zona de baixa pressão. A pressão maior sempre tende a tomar lugar da pressão menor. Então esse deslocamento de ar, por causa dessa diferença de pressão, é chamado de vento. Então uma corrente convectiva ela é responsável também pelos ventos. A Terra ela recebe de toda a energia que o Sol oferece, a Terra recebe um pouquinho de energia do Sol. O Sol aqui está pequenininho, mas o Sol é muito maior do que a Terra, tá? Nem sem comparação. Então a Terra recebe a energia do Sol e nem todas as partes da Terra ficam aquecidas por igual. Por exemplo, aqui no Equador está mais aquecido, geralmente está mais aquecido do que nos polos. Polo Norte tem lá a parte ártica, né, Groenlândia, o Canadá, bem gelado, o Alasca, e no Polo Sul você vai encontrar lá a Antártida. Todas essas regiões são geladas. E aqui nessa região equatorial é uma região quente. E aí você vai encontrar vários oceanos nesse caminho. Aliás, além dos oceanos, você vai encontrar vários continentes, né? Tem aqui o continente sul-americano, né? A Antártida está aqui. E aí aqui você vai encontrar a América do Norte aqui em cima, a Groenlândia aqui em cima, o Polo Norte, aqui a Europa, a África aqui e tal, e assim vai, tá? É mais ou menos só para você ter uma noção aí de que eu estou falando do planeta Terra. Mas o que interessa pra gente é o seguinte, que vai ter águas correndo da parte quente para a parte fria, transportando energia. E tem partes que trazem da parte fria para a parte quente, fazendo movimentar os oceanos. Papai, você pode me dar minha sobremesa? Então, as correntes que saem do Equador para os polos, elas são as correntes quentes. Então tem uma corrente aqui do Golfo do México, é uma corrente quente, e ela vai fazer a temperatura da água do mar ficar aquecida lá perto de Londres. Ela vai fazer com que exista nevoeiros daquela parte lá do Jack Stripador que atacava durante o nevoeiro. Então, devido à corrente quente. A corrente quente que desce aqui, ó, que vai para o Polo Sul, que vai para a Antártida, é a corrente do Brasil. A umidade que ela vai liberar, ela faz com que chova bastante nessa área, e nós temos então matas nessa área aqui. É uma área bastante chuvosa e bastante populosa. Agora, a corrente que sobe do Polo Sul para o Equador, ou do Polo Norte para o Equador, elas são correntes frias. Corrente da África aqui, ó, que é a corrente que está desse lado de cá. Onde tem essas correntes tem pouca quantidade de chuva, porque não tem umidade do ar, então tem maior quantidade de deserto. Se você for pegar uma carta das correntes marítimas no oceano, você vai encontrar onde tiver deserto, a corrente que está passando lá no litoral daquele lugar é uma corrente fria. Então você tem deserto aqui, perto da cordilheira, o deserto do Atacama, é o mais seco do mundo.
Tem aqui, ó, um deserto perto de Angola. Tem deserto lá perto da Austrália, numa determinada parte. Então tem deserto aqui pro lado do Arizona. Então você vai encontrar, onde tiver deserto, perto daquela região, a corrente marítima ela é fria. E outra coisa também, que não corre só o mar, né? Como eu disse para você, o mar é um meio fluido, mas a Terra está envolta com uma camada de gás. Perceba aqui, uma camada de gás. E aí, que o ar que está aqui, no Equador, ele corre para o polo, e o do polo vem para o Equador. Então há uma corrente de ar também, mas essa corrente ela é em células, tá? Ela cai, depois ela faz de novo, depois faz de novo, do outro lado a mesma coisa, tá? Então nós temos então circulação de ar na atmosfera por causa das correntes de convecção. E mais um detalhe importante é que está aqui a Terra, e dentro da Terra nós temos um núcleo muito quente, núcleo quente. Aqui está a camada bem fina da litosfera onde a gente vive, tá? Aqui em cima tem os continentes e os oceanos, e aqui no meio tem o magma, que está bem quente, são rochas quentes, magma. E aí o que acontece? O meio fluido mais quente, aqui um pouco mais frio, então vai correr do mais quente para o mais frio, e do mais frio para o mais quente. Vai ocorrer uma corrente de convecção em várias partes do nosso planeta internamente. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que essa camada que está aqui, ela não é maciça, né? Ela não é inteira, ela está em pedaços. E esses pedaços eles vão sofrer, como ela não é maciça, essa corrente de convecção ela pode promover pequenos deslocamentos nessas placas. Essas são chamadas também de placas tectônicas, os pedaços que tem na Terra. E esses pedaços podem, ao se movimentar, eles podem se movimentar assim, assim e assim, assim. Dependendo da forma como eles se movimentam, pode gerar terremotos, tá? Então, quando uma placa está lá por corrente de convecção, por causa do giro da Terra, e ela, desse giro da convecção aqui da Terra, ela é pressionada, então ela vai fazer esse movimento e ocorre aí um terremoto, porque está todo mundo aqui em cima da placa. E outra coisa também é que o vazamento do magma que está aqui, ele acaba causando aí tipo uma espinha na Terra, uma espinha dessa que você tem no rosto, uma espinha na Terra. Mas para a Terra, a espinha é bem grande, né? Vamos chamar ela de vulcão. Gerou aqui um vulcão. Vulcão. Tem uma criança aqui. Vulcão. Uma outra coisa que pode acontecer é que as placas elas podem se separar umas das outras. Se elas se separam umas das outras, o que vai acontecer? Vai escapando, o magma vaza e solda. Ela vai saindo, o magma vai e solda. Então, se você for observar bem o formato da África com o formato da América, você percebe que tem um certo encaixe. E então há um afastamento aqui na região do Atlântico. E aqui, ó, na região dos Andes, tem uma placa que ela está sendo inclinada para baixo e a outra placa inclinada para cima. Essa que está sendo inclinada para baixo está sendo comida pelo magma, e a que está subindo aqui está criando a cordilheira. Então você, onde tem o encontro dessas placas dessa forma, você tem uma formação de cordilheira. Então, se você for observar bem, a corrente de convecção ela é responsável por bastante fenômeno da natureza em relação à parte geológica. Terremoto, formação de cordilheira, formação de vulcão. E aí eu vou colocar um etc porque a lista é grande. Numa sala ou numa geladeira,
Geralmente, o congelador ele não fica na parte de baixo. O congelador ou o ar-condicionado numa sala, ele fica na parte de cima. Aqui está o ar-condicionado. Eu vou desenhar mais ou menos porque... Assim, ar-condicionado aqui. Acredite aí. Ele não está embaixo, ele está em cima. Ar-condicionado. Ou condicionador. Ou o congelador da geladeira. O ar que está aqui em cima, ele fica mais gelado e ele desce. E o ar que está aqui embaixo, está mais aquecido, ele sobe. Então dentro de um local onde você vai encontrar ar-condicionado ou congelador, você vai ter também corrente convectiva, sendo que é colocado o congelador na parte de cima, para que haja essa corrente de convecção. Se nós tivéssemos de fazer uma corrente de convecção usando alguma coisa quente, teria de ser assim, seria o contrário. Tem aqui um cano, eu para fazer essa água circular dentro do cano, eu vou fazer o seguinte, eu vou esquentar aqui, ó. Vou esquentar aqui, aí a água sobe, porque vai ficar menos densa, e aqui desce. Então aí há uma circulação de água dentro desse cano. Então eu coloquei, para usar o quente, tem que usar embaixo. Se for usar o frio, tem que ser em cima, para que haja corrente de convecção. Finalmente, a última parte é a parte do vazio, da irradiação. Irradiação térmica. Ela ocorre no vácuo. Mas isso tem a ver com os átomos. O átomo ele libera pacotes de energia chamado de fótons. E o Sol, por exemplo, entre o Sol e a Terra nós não temos matéria, mas o Sol consegue nos aquecer. A Terra está aqui, através de ondas eletromagnéticas transportando pacotes de energia chamados de fótons. Então, esse tipo de transmissão de calor por ondas, ele é chamado de irradiação térmica. Quando você está na frente de uma fogueira, por exemplo, uma fogueira está aqui, e aquela luz da fogueira está te aquecendo. Se você estiver aqui, vai ser corrente de convecção. Mas se você estiver aqui do lado, não é corrente de convecção que está te aquecendo. Nesse caso aqui, quando você está aqui perto do fogo, vai ser a radiação que está te aquecendo. Então, a ideia é a seguinte: se você tivesse, por exemplo, uma casa de vidro, igual a essa que eu estou desenhando aqui, ela é toda de vidro, uma casa de vidro. Para que eu vou usar uma casa de vidro? Eu vou colocar plantas dentro da casa de vidro. Tá lá, dá para você enxergar tudo lá dentro daquela casa de vidro. Eu vou colocar plantas aqui dentro. E aí, vou desenhar de verde as plantas, fica melhor, né? Vou colocar as plantas aqui dentro, tem várias plantas. E aí o que vai acontecer? Nesse caso, a casa em inglês vai se chamar greenhouse, tá? Greenhouse. Greenhouse. Também, no nosso caso, é uma estufa. O sol, os raios do sol, ao atingir a estufa, ele vai transportar uma frequência de ondas. E ele vai bater nos locais aqui embaixo. Essa região aqui vai absorver energia do sol. E ao absorver energia, ela entrou, passou pelo vidro. E ao absorver energia, uma parte vai ficar aquecida e vai começar também a irradiar. Só que vai irradiar numa frequência menor do que a do sol. Vai irradiar numa frequência do infravermelho, que não consegue atravessar o vidro. Então bate aqui na estufa, nos vidros da estufa e volta. E aí que o local começa a ficar mais aquecido. E aí as plantas, com esse aquecimento, elas conseguem se desenvolver melhor. Agora, essa ideia é interessante, mas o mais interessante
nisso tudo é perceber que nós temos no nosso dia a dia um planeta envolto por uma atmosfera. Tá aqui o planeta. Tá aqui a atmosfera. Ó, desenho mais ou menos o planeta. Tá? Planeta. Aqui a atmosfera. E o Sol, ao atingir a Terra é aquecida. E quando ela é aquecida, ela vai liberar radiação no infravermelho. E essa radiação no infravermelho, ela bate na atmosfera e volta. Isso é natural, é um efeito estufa. Sem esse efeito nós morreríamos, congelados. É natural. Agora tem um porém. Se eu altero a composição da atmosfera, o que vai acontecer aqui? Vai reter mais calor na atmosfera. Se eu altero a composição do gás carbônico na atmosfera, eu posso estar criando aqui um efeito estufa, que é aquele que a gente viu, exagerado. E quando eu tenho um efeito estufa exagerado, eu vou dar o nome aqui de aquecimento global. E o aquecimento global pode causar uma certa desestabilidade em várias partes do clima ao redor do mundo. Ele pode exagerar determinadas situações de chuva e de seca e de furacão, aumentar a intensidade. São vários os efeitos do aquecimento global que a gente pode encontrar por aí. Quando pegamos um biscoito, um pacote de bolacha, nós percebemos que o pacote de bolacha tem um lado que está todo espelhado. Por quê? Aquele lado espelhado, ele é feito para que possa, quando for liberar energia na forma de radiação, a radiação possa bater e refletir. Porque a radiação, ela tem um comportamento de luz, né? Comportamento que você pode causar uma reflexão. Então tem muito material que tem por dentro dele, é revestido de papel laminado, como se fosse espelhado, que ao bater a radiação, ele retorna, ele reflete. Então, no nosso caso aqui, a gente falou dos 3 tipos de transmissão de calor: por condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. É isso.